A Web Rádio Estação da Luz de Natal apresentou o programa Reencarnação de Miguel Ângelo, um programa imperdível. E nós convidamos você para nos acompanhar a reprodução aqui na página Estação da Luz Espírita. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é aí que está o porquê da reunião de todo esse material da Web Rádio Estação da Luz, da Web Rádio Cristo Consolador, livros da codificação, livros suplementares, textos, palestras, entrevistas. Aí você vai encontrar aí na playlist uma quantidade incomensurável de matérias espíritas para seu estudo, seu lazer, suas pesquisas. E é por isso que nós reunimos aqui esse material e convidamos você para mais um programa imperdível, programa Espírito, Espiritismo na Arte, a reencarnação de Miguel Ângelo no Brasil, com Rita de Cássia e equipe na Web Rádio Cristo Consolador. Programa simplesmente excepcional. Foi apresentado por Rita de Cássia, Amélia Cordeiro, Cleni Luca, Alzenita Santo, Cidélia Campos e Lina Marques. É uma equipe espetacular e traz até a Web Rádio Estação da Luz esse programa que nós estamos reproduzindo com você agora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos, bom dia, amigas, bom dia a todos os nossos amigos que nos estão acompanhando nesse momento pela Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook. Agradecemos demais a presença de vocês e a vibração por esse estudo. Como sempre, a gente vai fazer a leitura do Evangelho antes de iniciar nosso trabalho, e a nossa querida Amália vai ler o Evangelho para a gente, né, Amália? Isso, então vamos lá. Muito bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse maravilhoso estudo sobre a arte. Então vamos preparar-nos para o trabalho, não é? Então vamos ao nosso Evangelho, esse roteiro seguro de nossas vidas. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9 é uma instrução dos espíritos que fala sobre a verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais.
Eis o que ele traz e o que ele leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra. Por quê? Do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aquele que lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura, fazei provisões de tudo que nela poderá vos servir. É muito lógica muito lógico tudo isso, né? Muito lógico. Muito bom, né? Pode fazer a prece, Sidélia? Sim. Pai de infinito amor e misericórdia, amado Mestre Jesus, mentores espirituais da Casa de Leon Denis, a todos vós nos dirigimos, sobretudo a Deus nosso Pai, para agradecer a oportunidade do trabalho, da divulgação da arte sob a visão espírita, nesta manhã de hoje. Senhor, ampare as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos dar o melhor de nós mesmos na consecução do nosso objetivo. Que, segundo o Evangelho, como sempre eu digo, nós só temos apenas aquilo que somos, e que nós possamos nos conscientizar cada vez mais de dar preponderância à nossa vida, dos nossos valores morais e espirituais, seguindo o Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos, então, na paz do Senhor, pedir licença para dar por iniciado o nosso estudo e trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, então. Amália, você quer falar alguma coisa antes de iniciar? Não, é sempre Então falar para as pessoas somente o quanto é bom a gente estar aqui para estudar, né, a arte. É um trabalho, né, de uma divulgação desse trabalho, que é muito pouco conhecido no mundo, mesmo no mundo espírita, né? Não se tem essa visão da arte além fronteiras do mundo espiritual, não é? Leon Denis vem nos ajudar, né? E o valor da arte na nossa possibilidade espiritual. Obrigada, Amália. E aproveitando, então, esse mês de abril, né, nós estamos comemorando o desencarne do nosso amado Leon Denis, né? Esse livro é um livro de Leon Denis. Então, a nossa gratidão a esse querido amigo que teve a preocupação, lá no século XIX, ele se preocupou em falar de arte, escrevendo artigos, né, sobre a arte, que deu origem a esse livro. Então, ele e Kardec, os dois se preocuparam com esse assunto tão importante que é a arte, né? Então, comemoramos o Evangelho, o aniversário do Evangelho, onde as palestras foram voltadas para o Evangelho, e também o Livro dos Espíritos, né? Dia 17 de abril, Livro dos 158 do 158 anos né? do Evangelho e 165 do Livro dos Espíritos. Então, maravilha. E Desencarne de Leon Denis, né? Então, nós temos muita coisa a comemorar nesse mês. E estamos... Além a própria inauguração do Livro dos Espíritos, né? Do lançamento. Isso, pois é. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos na segunda lição do nosso livro, que foi dada pelo Espírito Esteta, Composição Virtual de Obras Artísticas, Eclosão da Inspiração. E o Esteta, só fazendo aqui lembrando, né? Como ele começa essa lição, que já foi falada já há umas 3 semanas, né? Ele diz que ele vai tentar fazer compreender como eles reúnem as moléculas necessárias
para que a nossa vontade possa projetar os fluidos capazes de se transformar em obras que simbolizem a beleza sob todas as formas. E essas obras serão sentidas e percebidas por outros seres fluidos que não são criadores. Então, a preocupação deles no plano espiritual é tentando fazer com que outros espíritos que ainda não estão ligados nesse assunto arte, né? Fazer com que eles compreendam como essa composição virtual acontece lá no plano espiritual. E é uma colaboração também que ele está trazendo para todos nós, porque através dessas lições a gente tem um entendimento muito maior que realmente a verdadeira vida é lá, e que aqui a gente está de passagem, aprendendo, e quando chegarmos do outro lado, teremos uma compreensão bem melhor de tudo isso, né? Então, a gente agradece também a esses amigos espirituais que colaboram tanto nesse trabalho, né? Ô, Rita, a gente vai começar, então, lá no slide 21, tá bom? Foi aonde nós paramos. Bom, a Rita colocou... Acho que não é esse ainda. Eu acho que é antes, né? É onde tem a pergunta... Onde ele fala, vejamos um exemplo, um grande... Tá, então olha só, então peraí que eu vou ter que abrir ele e tirar do modo apresentação, porque você já tinha marcado qual, entendeu? Quando Isso. Você faz o... Quando a gente exclui... Isso. Qual que você falou, vejamos? É o 21, vejamos um exemplo. Então, no 21, ele abre essa... esse é o 22, esse é o 22. O que você está falando agora é o 22. Ele abre o 21, ele está com essa imagem. Então abre esse aí. Pode ser esse mesmo? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Ele aproveita para dar um exemplo de um artista, né? É que aí é uma mensagem da Gênese que vai explicar o que ele está falando, né? Aí, esse aí. Então, vejamos um exemplo. O Esteta dá esse exemplo para nós, né? Um grande escultor, um grande pintor ou um grande artista parte da Terra. Ele ainda está sob a impressão dos trabalhos que ele executou durante sua existência anterior. Chegado ao espaço, não estando mais o espírito limitado pela matéria, ele revê o caminho percorrido desde o dia que recebeu a essência criadora divina, e ele adquire a certeza de que poderá, nas novas existências, desenvolver e completar o que vós podem chamar de parcela genial. E aí o Esteta dá esse exemplo, né? De um artista, quando chega no plano espiritual, ele vê todo esse trabalho, né? E aí nós aproveitamos e demos um exemplo para ficar mais claro, né? Que foi aquele exemplo do Fídias, que é para ficar mais, o entendimento fica melhor, né? Pode passar, Rita? Aí, ó. A gente vai fazer um resumo rápido, que isso aí foi da aula passada, é só para a gente relembrar. Então, nós demos o exemplo do Fídias. Fídias nasceu lá em 480 a.C., na Grécia. Ele foi um grande artista, assim como o Esteta deu o exemplo, um grande escultor, arquiteto e outras coisas mais, né? Isso aí é um retrato dele, e um busto feito lá também no século III a.C., né? Pode passar mais um, Rita? A gente vai passar rápido, porque já foi falado isso. Então, os trabalhos de Fídias. Ele trabalhou no Pártenon, que é esse monumento maravilhoso na Grécia, né? Foi construído lá no século de Péricles, século V a.C., e o Fídias trabalhou
no friso, naquele friso lá em cima, do Párthenon, né? Todas as esculturas, o trabalho de escultura foi feito por ele. Agora vocês não estão vendo, porque com os ataques, a invasão que foi feita na Grécia, essa parte, quase aquela parte de cima foi toda roubada, né? E não tem mais nada lá, está tudo no Museu de Londres. E a deusa Párthenon é a deusa da cultura, da arte, e ela é a protetora da Grécia Antiga, né? E essa deusa simboliza tudo isso, né? E o Fídias construiu esse monumento maravilhoso da deusa Atenas. O Zeus foi construído por ele também, que está na cidade de Olímpia. Nós não vamos contar de novo a história, que já foi contada. Já foi contada. Só mostrando um pouco da obra dele, as esculturas que Fídias fez. Lembrem, isso aí é século V antes do Cristo. Você imaginar um artista que já possuía essa parcela genial que o Stetta diz aqui, né? Ele já possuía essa parcela genial e, por isso, ele vai ser um orientador. Aí, ele era o grande mestre Fídias, que já tinha seus discípulos, né? Então, passamos mais um. E aí a gente chega em Leonardo da Vinci, lá no século XV, do Renascimento, né? Um movimento chamado Renascimento, na Itália, na cidade de Florença, quando esse espírito reencarna como Leonardo da Vinci. E aí dá para a gente entender, eu acho que fica muito claro, né? Quando a gente vê lá esse espírito, que já tem essa parcela genial, no século V a.C., e que ele vai reencarnar como Leonardo da Vinci, o grande gênio da história da arte, de todos os tempos, né? E fica claro para a gente, né? Por que ele reencarna e Leonardo vai trazer todas aquelas invenções, tudo que ele fez, porque ele já tinha, né, todo esse conhecimento adquirido e ele só vai desenvolver mais ainda, né, nessa encarnação. Então, vamos passar mais um, é só para a gente relembrar. Depois você deixa eu dar um piteco. Pode falar. Então, aproveita, Amália, fala de uma vez. Não, eu só quero lembrar que quando o Leon Denis está falando de grandes gênios, né, nós temos que entender que só a doutrina espírita vem nos ajudar a entender o que é um grande gênio. Né? Não é um grande gênio limitado à vida material, como a gente pensa, como a gente costuma definir, mas um grande gênio a nível de uma elevação da inteligência, uma capacidade transcendental, podemos dizer assim, né? E que ele demonstra isso através das artes, das grandes artes. Então, me lembro muito quando o Leon Denis diz, né, lá no Invisível, que Deus conversa com a humanidade através dos gênios. Isso aí. E a doutrina espírita ela vem ajudar a gente a entender quais são esses gênios. Né? Esses gênios, principalmente, quando voltados para essas artes. Por exemplo, essa questão aí do Fídias, do Leonardo da Vinci, né? Do Fídias lá, vamos botar 5 séculos antes do Cristo. A maioria do povo estava num estado primitivo ainda, não tinham saído, né? Estavam ainda muito limitados. Então, esses espíritos que vieram alavancar, né? Alavancar a humanidade, né? Aquilo ali foi mostrado para como os espíritos dizem, por que Jesus fez aquelas manifestações de cura, por exemplo, né, naquele momento de tanta ignorância, para ele mostrar aos homens o que podia Deus além dos homens, não é? Então, isso é mostrado através das artes, né? E até mesmo porque uma grande arte precisa muito de um raciocínio muito alto, muito grande. E a doutrina espírita vem
mostrar isso para a gente. Tanto que a gente vai estudar aí no nível fluídico, né? Como é que isso acontece, né? Então, essa elevação de pensamento. Né? Porque Amália, o homem ainda é muito limitado à mentalidade terrena e não à transcendental. Amália, e é importante a gente dizer também que o Leonardo da Vinci, assim como o Fídias, né, ele já tinha a conquista moral também junto. E também, né? Além disso. Além da parte do talento, né? Artístico, né? Ele já tinha desenvolvido o lado moral, né? Isso é muito bom a gente acompanhar a vida desses artistas, porque é como você disse, a doutrina espírita nos esclarece. E quando você estuda a obra desses homens, você tem um entendimento, é na prática, né? Aí você pensa assim, meu Deus, o povo não era primitivo, como é que esse camarada traz isso? Né? É aquilo que a gente sempre lembra, que a Zenita sempre também traz para a gente, né? Vieram de outros planetas, a gente não tem outra coisa para falar, né? Eles já eram espíritos, né, desenvolvidos. Agora, só para fechar aqui a minha fala, nós estamos vendo aí, ouvindo falar, né, nessa transição planetária, que agora, no terceiro milênio, muitos grandes espíritos, o Altivo falou para mim que a gente não tem ideia de espíritos altamente elevados que vão reencarnar no terceiro milênio. Não é amanhã, não, hein? Não é amanhã. Não é amanhã, não. O que eu quero falar? Eu quero falar que a gente tem que ter muita doutrina espírita na cabeça da gente, muito entendimento dessa questão de elevação de um espírito, para aprendermos a perceber nesses espíritos quais serão aqueles que estão alavancando a humanidade. Fala, Alzira. Está sem voz, querida. Abre o microfone. Fecharam aqui, então. Está aberto. Pode abrir, pode falar. Então, é o seguinte, desde transição planetária lá, na época do grande tsunami, que Filomeno traz o livro, ele já traz a notícia, quando rolava também aqui, crianças índigos, crianças assim, superdotadas, e que só que os pais, sem o entendimento religioso, sem a fé, não dava a devida atenção, só julgava como mais um gêniozinho. É preciso, como até agora, também está chegando da constelação de Sírios, muitos espíritos para esse trabalho, porque vem para o planeta, mas tem que ter um tempo de preparação, até no plano espiritual, para sintonizar com a vibração do nosso planeta. Mas não prescindem. Os pais têm que ter muita atenção com essas crianças maravilhosas para lhes dar o conceito ético, moral e religioso. Ético e moral, é o que eles precisam. Não pode, porque tem acontecido de alguém sair do trilho. Com certeza. É isso aí. Então, vamos... Oi, quer falar, Lina? Só lembrando aqui desse livro, o lindo livro, mais uma obra maravilhosa de Leon Denis, logo na primeira parte, reiterando essa ideia toda que a Amália também explanou aqui. Dissemos que o objetivo, escreve Leon Denis, essencial da arte é a procura e realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Ele definiu muito bem, né? Melhor definição não poderia ter, né? Vamos continuar então, Rita? Bom, aí já pode passar. Já foi falado, né? Já foi falado. Isso aí, esse quadro eu coloquei para a semana passada, porque no momento da morte de Leonardo, ele teve a visão dessa pintura. Ele viu esse quadro estampado, né? Foi projetado dentro do quarto onde ele estava. Ele viu a Lisa, que é a modelo dele, da Mona Lisa, e o rei
o Filipe II, que nós contamos a história, né? Houve aquele caso da bicorporeidade, ele estava distante, mas o Leonardo, pelo pensamento, chamou tanto que ele sentiu a necessidade que o amigo estava chamando por ele, e ele se concentra num local isolado, e acontece aquele fenômeno da bicorporeidade, ele sai dali e ele aparece lá no quarto e se despede do amigo, né, que nós contamos na semana passada. Então, podemos passar mais um, Rita. E aí ó, quem estava presente com ele? Aquela imagem do quadro, a Lisa, da Mona Lisa, e o Filipe I da França, que foi assim, o grande amigo de Leonardo, né? Leonardo, a convite dele foi morar no castelo de Amboise, né? E tem a próxima imagem aí. Pode passar, Rita? Que a gente não mostrou semana passada do castelo. Aí, ó. E aí, Lina, tu quer falar um pouquinho desse castelo? Abrir o microfone. Bom, lógico. Essa beleza aí é mais uma das construções que estão no Vale de Loire, que é uma região francesa muito famosa, considerada inclusive pela Unesco em 2002 Patrimônio da Humanidade, justamente por reunir tanta riqueza arquitetônica, principalmente os castelos. E esse castelo aí é o Clos Lucé, na cidade de Amboise, como a Clenir já falou aqui. Perdoe-me meu francês. E foi lá que Leonardo viveu seus 3 últimos anos de vida, a convite, também como já foi falado aqui, do François I na cabeça, do rei. Né? E Da Vinci estava... Francisco. E Da Vinci estava na Itália. Né? Aí ele mudou-se para o castelo em 1516. A sepultura dele está lá na Capela Real desse castelo. Lembrando que Leonardo morreu em 2 de maio de 1519. E quando Da Vinci se mudou para lá, ele levou os seus 3 mais célebres quadros: Mona Lisa, A Virgem e o Menino com a Santa, São João Batista, que estão hoje no Louvre, em Paris. E vale lembrar aqui que muitos castelos eles foram construídos e ampliados durante a Renascença Francesa, né, nos séculos XV e XVI, onde a corte ali se instalou. Então, a arte até o final da vida e junto com Da Vinci. Obrigada, amiga. Aí, para a gente encerrar essa parte aí do Leonardo, eu peguei a nossa apostila do nosso 14º encontro, que o tema foi Leonardo, grande inventor. E nós recebemos uma mensagem psicografada pelo médium Mário Coelho, no dia 29 de março de 2008, onde ele fala desse espírito. E aí ele diz assim: ao se analisar a vida de Leonardo da Vinci, com toda a sua expressão nas artes, nas invenções, nos conhecimentos científicos, avançados para o seu tempo, seja na mecânica, na física, na anatomia, percebe-se que uma única vida seria pouco para que uma alma que fosse recém-criada, como admitem algumas doutrinas, adquirisse tantos conhecimentos. Sob esse aspecto, Leonardo da Vinci deve ser visto como uma alma que adquiriu muitos de seus conhecimentos em encarnações passadas. Somente a reencarnação é a explicação clara para analisarmos almas que se diferenciam tanto de seus irmãos em evolução. No caso de Leonardo, há um outro aspecto a ser considerado: o de alma exilada nesse planeta, vinda de outro mundo, e que no aprendizado expiatório, já estando alguns séculos na Terra, conseguiu superar-se, e do seu inconsciente brotaram muitas de suas invenções. Invenções estas que ele já vira no mundo do qual foi exilado. Então, gente,
é maravilhoso, né? Tudo que a gente estava comentando, né, Amália? Quando você falou da reencarnação. E sem reencarnação a gente não entende isso. Não entende. Não entende mesmo. É por isso que quem não é espírita e não acredita na reencarnação não consegue entender essas crianças, como a Alzanita falou, que já estão chegando e quando elas nascem numa família que não é espírita, eles ficam desesperados, né? Achando que a criança está doente, que está com problema. Então, é somente o que nós estamos explicando, né? Eles estão voltando realmente, né, para alavancar mais. Tem um pensamento de futuro, tem um pensamento muito mais ampliado, né? Sim. Então, lemos um trecho aí da... Belíssima essa mensagem, né, do Vitor? É linda, a mensagem é longa, eu li só a metade. Bom, então isso foi para... Oi. Só lembrando aqui um pouquinho da engenharia hidráulica. Sim, eu estava lendo ontem, né, em Florença, o canal, a questão que ele fez lá para os barcos entrarem, né, porque as cidades, Florença não tem rio, não tem mar, e canais, e aí tinha a questão de ter água num trecho, engenharia hidráulica que ele já fazia. É algo Olina, assim. Além porque também não é só desenvolver a inteligência numa área só. O espírito vai aprendendo tudo, vai desenvolvendo sua inteligência em vários ângulos. Olha, no Palácio dos Sforza tinha muita festa e ele ajudava na organização dos eventos. E ele criou o guardanapo, gente. Agora você vê, ele se preocupou com isso, em criar o guardanapo. Fala, Alzê. Está fechado o som. Meu Deus, essa seta desaparece, gente. Pronto, já foi. Nesse tempo em que o povo limpava a mão na toalha, ele vai criar o guardanapo, porque esse homem ele tinha esse aspecto em todas as áreas desenvolvida. Era um gentleman, era uma pessoa com muita ética e moral, e esse senso prático que ele ofereceu muitas vezes aos, vamos dizer, aos prefeitos lá, os governantes, mas nem todos conseguiram entender o avanço do pensamento dele, né? Então, era também engenheiro, técnico e tudo mais. Isso aí. Podemos encerrar a parte de Leonardo e continuar o estudo? Sim, senão a gente faz um programa só de Leonardo. Não, senão é um encontro. Não vai ser um encontro. É isso aí. Vamos lá. Quem quer ler aí, gente? Continuando no livro, tá? Eu posso ler. Então, vai. O Espiritismo na Arte. Admitamos que ele plane nesse meio do qual acabamos de falar. Após um apelo de Deus, seu pensamento encontrará, por suas radiações, fluidos suficientes para reconstruir todas as suas obras. Se elas têm um caráter verdadeiro de beleza e se a inspiração é pura, se o ideal é elevado, os outros seres que rodeiam o artista sentirão despertar em si mesmos um desejo de imitação e, um pouco a pouco, o véu material sendo levantado, seu pensamento pessoal será fecundado pelo artista. Pelo do artista. Pelo do artista. Do artista. Obrigada, Mari. Então, é aquele impulso, o impulso que ele vai dar daquilo que ele já traz, que vai penetrar no pensamento dos outros e vai impulsionar nele a criação. Isso que é a inspiração. Vai ajudar a alavancar. Né? É como assim, mal comparando ou bem comparando, quando o médium, né, desenvolvido, ele atua ajudando a desenvolver a mediunidade do outro, que já traz em si. Se não trouxer, não desenvolve nada. Mas ele impulsiona. Então, esse é o processo. Eu me lembrei aqui, Cleini, sabe de quê? Lá da mensagem de Samson, que está no céu e inferno, lá nos Espíritos Felizes, quando Kardec pergunta para ele, como é que você consegue ler o nosso pensamento? Como é que você
consegue penetrar no pensamento, né? Que é essa penetração aí, que é a questão do fluido universal, a maleabilidade, penetrabilidade, que é tudo no perispírito, né? A grandeza, a riqueza do perispírito. Não é isso? Então, é interessante lá no Céu e Inferno, quando Kardec fala para ele, como é que você lê o nosso pensamento? Porque ele diz assim, por exemplo, eu estou aqui do seu lado, a minha mão penetra a sua mão, né? A minha mão está sobre a mão de vocês. Então, como é que isso acontece? Kardec quer saber como que isso acontece. É interessante, né? Então, é o mesmo quadro, é a mesma coisa aí. Isso, os gênios, né? As artes, olha só o fluido universal aí, nessa já num estado de vaporização, se é entre aspas, né? Que dá essa possibilidade de penetração dos fluidos. Por isso que ele consegue alavancar. A Clene caiu? Cadê a Clene caiu, ela não está conseguindo tá. entrar. Ela está conseguindo. Ela não está voltando ainda. Aí continue aí, por favor, tá? Então, quem que vai pegar aí para ir explicando? Então, a parte que eu queria colocar é essa, né? Que a gente vê aí esse alavancar que ele está mostrando, né? Destacar sempre a solidariedade, né, Amália? Que existe entre eles, né? Mas um espírito desse, ele já tem esse amor pelo outro, ele tem que ter o amor pelo outro. Né? Ele tem o desejo de ajudar o outro. Aí volto lá a comparar com o livro com a mediunidade. O médium de cura é aquele espírito que já traz em si um desejo íntimo de ajudar o seu irmão. Então, isso que vai dando a ele a qualidade e a potencialidade do fluido, para ele preparar o fluido dele para a penetração do fluido do guia, que é o médico, o espírito, o médico, né? Fazer, trabalhar e colocar o fluido dele na condição de fluido curador. Por aí afora. Só a doutrina espírita que ensina isso para nós. Penso que podemos ver os próximos slides para dar continuidade desse tema. A gente vai se aprofundando. Quem pode ler? Eu leio. Então, o seguinte diz: assim, um grande mestre escultor, para reviver esses belos monumentos aos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos. Então, imensas catedrais serão reedificadas, né? Como já vimos no plano material, as mais belas catedrais desde lá, desse período também, como também no plano espiritual, as colônias, né, que também são edificadas trabalhando esse fluido cósmico, sempre no plano espiritual, a força da vontade e pensamento dessas almas. Né? E ele explica aqui. E o seguinte vai complementar esse pensamento. Antes de passar para o seguinte, é interessante a gente ver aqui uma coisa importante. Então, essas construções, elas estão plasmadas lá no éter, né? no plano espiritual, e na mente do artista. Na mente do artista está plasmado. Então, ele vai induzir, ou ele vai criar na Terra, então ele já tem plasmado na mente dele, quer dizer, ele participou dessa criação, está plasmado, e ele vai, com isso, é o que ele coloca ali, ó. Assim, um grande mestre, escultor, fará reviver esses belos monumentos nos quais a glória do Altíssimo foi cantada durante séculos, né? Ele vai... É como que ele está passando essa imagem, né, para a mente do outro, para o outro construir. Entendeu? Para o outro construir. É muito rico isso, muito interessante, né? Esse processo, como é que existe, porque tudo aquilo que é necessário para a evolução da humanidade não se perde.
tudo que o espírito imortal criou está nele, está no éter do universo. Então, ele pode lembrar, ele pode trazer, ele pode materializar se ele construiu, se ele conheceu. E, além disso, ele pode ajudar o outro a fazer. Então, é como captar as ideias e trazer, materializá-las depois. O Evangelho hoje fala disso, né? Que é o que a gente leva. Né? É isso aí. Inicial. A verdadeira propriedade, exatamente, Lina. Exatamente. Ô, Amália, e como você falou aí, o que é importante, né? O conhecimento que ele tem não fica só para ele. Não, ele vai trabalhar, ele vai fazer, mas ele vai ajudar aqueles que ainda não possuem essa qualidade que ele já adquiriu, né? Então, ele vai ajudar outros espíritos que ainda não estão no patamar dele, né? Então, é como estou te passando uma ideia para você construir. É isso aí. Porque é assim que o universo, os espíritos se ajudam e mantêm a harmonia do universo. Porque ninguém, isso não é para ficar para você. Por isso que na Terra, mal comparando, na Terra, uma fortuna não é para ficar numa única mão. É para ser trabalhada para ajudar muitos irmãos. Quanto mais possibilidade você tem, mais irmãos você pode ajudar na humanidade. Então, são as riquezas do céu, aquilo que a gente leva verdadeiramente, a verdadeira propriedade. Com certeza. Podemos passar? Podemos, sim. Aqui, minha filha, está chovendo, caiu a luz 2 vezes e aí cai tudo, né? Bom, aí na Gênese, aí esse capítulo aí dos fluidos vai explicar tudo isso que a gente estava falando, né? Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Está na Gênese, isso aí. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos, o que a mão é para o homem. Olha que comparação maravilhosa, né? Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais essa ou aquela direção. Eles aglomeram, combinam ou dispersam, e com eles formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada, que são os quadros, as arquiteturas que se veem no espaço, né? Isso. Mudam as suas propriedades como um químico muda dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina do laboratório da vida espiritual. O laboratório da vida espiritual. Que é o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, né? Capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que traz muito detalhe. Né? Então, o espírito quer... o espírito quer, o perispírito... o espírito quer, o perispírito acata, né? E o homem constrói na Terra. Né? Então, assim. Exatamente isso. Então, essa lição aí, transplantando essa lição assim para o plano material, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, nossas vontades. Porque tanto fica gravado no nosso perispírito, como também fica gravado, né, no ambiente do ar, né, com as experiências de psicometria, né? Então, é muito importante isso, né? A gente sempre fazer essa ponte aí, porque as pessoas muitas vezes ficam desavisadas, né? Pensam na mesma coisa, acho que não vai ter consequência nenhuma. Mas tem consequência, fica gravado no perispírito e no ambiente fluídico também. Então, aí a própria psicometria. O que o médium que tem essa possibilidade faz? Nada mais, ele descreve aquilo que está no campo magnético, na aura, né? Na chamada aura, no campo magnético do espírito, que espelha 24 horas as realidades que ele tem, aquilo que ele traz nele. Cada pensamento que você emana, você mostra tudo o que você está querendo naquele momento, o que você está pensando naquele momento. Aí, quem tem a possibilidade de ver isso,
penetrar o pensamento e perceber isso, vai descrever aquilo que você está ali, a sua vontade, né? Você está demonstrando o que você está pensando. Né? Bom, há muito mais sério. A Cibele aqui, vamos dizer, levantou essa questão, porque é só os artistas que vão plasmar? Né? Não todos. O inferior também. O inferior também. Olha só, o pensamento é um atributo do ser encarnado, do espírito. Do espírito. Então, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Nós, pessoas comuns, estamos plasmando nas nossas paredes da nossa casa esse pensamento contínuo, insistente. Agora, se ele é bom, a imagem será boa. Do contrário, porque temos registros e depoimentos de companheiros da casa. Ivone fala isso na obra, inclusive, Devassando o Invisível, quando ela visita ou vai ajudar pessoas em outras localidades. Estão lá, por isso que até o conselho, que pelo menos uma vez por ano a gente lava as paredes com muita água e sabão. E tenhamos cuidados com os pensamentos. O Altivo dizia que você, quando você pinta a casa, né, o cal, ele limpa as vibrações. Também. Por isso que você deve pintar a casa de vez em quando, né? Então, porque limpa as vibrações. Ele falou para nós uma vez. Então, a cal, né? A cal. Que limpa, né? Então, eles que queimam essas vibrações. Sim. Então, vamos... Cibele, aquele é essa aí? Olha só, eu vou tentar. Porque eu estou no celular, a visão não está muito boa, não. Deixa, Cibele. Quer que eu leia? Tá bom, obrigada. Pode. Então, a questão 163. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? Aí a resposta dos espíritos. Aliás, não é do Livro dos Espíritos, não. É do Consolador. Essa riqueza de obra, né? Meu Deus do céu. O item 163 do Consolador, não é o Livro dos Espíritos. E Emmanuel responde para o Chico, né? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações de espontaneidade. Né? Você não cria isso de repente. Você constrói, você desenvolve, você vai aprendendo e acumulando. É maravilhoso demais. Amália, mais uma vez o exemplo aí do Fídias e Leonardo. Né? Não tem outra resposta, né? É isso aí. Vamos lá, então. Mais uma. Então, mas o artista não se limita sempre à obra que criou. Sua visão à distância também reencontra as obras de seus discípulos. Olha e só algumas vezes, sua inspiração continua no espaço para formar de novo obras que tomam a diversos autores as partes mais bem-sucedidas de suas concepções. Se vós penetrasses no espaço, no plano elevado a que me refiro, poderíeis perceber que monumentos que não são semelhantes àqueles erigidos no vosso mundo são reconstituídos pelo pensamento fluídico de seres inspirados por Deus. Olha que maravilha esse texto, né? E tudo aquilo que está lá na Gênesis também, que a gente acabou de falar do capítulo 14, né? Continua aí, Rita.
E aí a gente trouxe o exemplo do céu e inferno, da viúva Fulon. Ô, Rita, essa letra da miúda, será que você consegue dar um zoom para ficar mais fácil de ler? A Zenita consegue ler? Sim, posso ler. Então lê. Olha só, então, do livro Céu e Inferno. Apenas 3 dias estou morta e sinto que sou artista. Minhas aspirações em direção ao ideal da beleza na arte eram apenas a intuição de faculdades que eu havia estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Porém, quanto tinha que fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que impressiona vivamente o espírito que está chegando à região de luz. Pincéis, eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã e da arte cristã que está em perigo e que somente ao espiritismo será reservada a glória de fazê-la reviver com todo o seu brilho em vosso mundo desejado. Gente, esse é um depoimento de um espírito maravilhoso. Né? Maravilhoso. Era uma pessoa simples, assim, que criou um elo de amizade muito grande com Kardec, e essa mulher desencarna. E ela está dando aqui o depoimento da sua experiência que ela é levada. Ela diz aqui, apenas há 3 dias, ela vem dar essa mensagem que ela havia desencarnado. Essa alma é levada para ela ver de perto pelo guia o mundo que ela vai habitar. Então, era a última encarnação dela aqui no nosso planeta, porque ela em vida tinha sido uma como se fala? Miniaturalista. Exatamente. E aí, foi com isso que ela, com dificuldade na vida material, sustentar a casa e os filhos, ela cuidou da família, ela teve que manter a família. Mas ela conhece a doutrina e, se ela já tinha evolução, ela evoluiu mais ainda em amor, né? Justiça e caridade, que era uma senhora de um proceder exemplar. E aí ela está falando, também trazendo, vamos dizer, afirmando o quanto que a doutrina irá influenciar na arte no mundo, evoluindo também em técnicas e apresentação do belo que cria, que cura, que embeleza o mundo e o nosso coração. Então, o depoimento dessa mulher é belíssimo, é belíssimo. Então, aí é preciso entender de elevação dos espíritos. Um espírito, para ele, que, por exemplo, na mentalidade comum das outras religiões, que não estuda a transcendência, que não considera a vida espiritual nesse processo de elevação dos espíritos, ainda mantém a mentalidade de que o santo é alguém que Deus criou assim. E não é. Não é. Por isso que, quando a gente fala da elevação desses espíritos, por exemplo, essa mulher, né, essa nossa querida irmã aí, para ela, 3 dias depois de desencarnada, ela ter já a possibilidade dessa lucidez, não era qualquer espírito. Não era qualquer espírito. Né? Espírito com condições. E demonstrava isso encarnada. Né? Porque esses grandes espíritos, eles demonstram isso. Por isso que a gente precisa aprender. Isso. Aí ela coloca lá, o espiritismo é que vem abrir esse horizonte. Só o espiritismo, porque fala para nós dessa transcendência e toda essa riqueza que a gente está aprendendo aí da ação dos espíritos sobre os fluidos, né? E de si mesmo, as suas próprias conquistas espirituais, seus valores espirituais. A Rita apareceu aí. A Clemi caiu de novo, né?
Tá, Só eu acho que ela acrescentar, tá assim. Amália, que foi. ela vai para um mundo superior, foi a última Pois existência é, dela então. no planeta. Nós temos Uma que pessoa entender simples. isso. É belíssimo. Fala, É. Rita. Então vamos lá, bom dia a todos, né? Nós temos aqui duas perguntas que aliás, desculpe, uma pergunta que nós vamos trazer agora. A Cleni tá chovendo muito no Valqueire, aí ela tá ali tá piscando a luz, aí ela cai, ela tá aqui embaixo, mas não consegue entrar direito, eu tenho que esperar. Então a pergunta, ela vem Aí, de com vocês Campos, aí, meninas. a pergunta, ela vem de Campos de Goytacazes, é a Lindalva Moura, e ela quer saber o seguinte: na maravilhosa das artes desse estudo, Maravilha. desculpe, na maravilha das artes desse estudo, as 7 maravilhas do mundo existiram, exceto as pirâmides? Bom, vou responder. Não, minha querida, existe estudo das 7 maravilhas que conhecemos, mas está ainda no mundo, em outros países, monumentos grandiosos que foram construídos há centenas de anos, né? A gente vai encontrar essas não só no Egito, como em outros países, está lá ainda de pé o resto lá do Párteno e outros monumentos na Grécia, antiga Roma, Ásia, os países da Ásia. Então, a Índia também é um grande país que tem monumentos belíssimos e tiveram conquistas e conhecimentos profundos, que às vezes não é muito comentado, mas... E ainda detalhe que eu vou acrescentar para a companheira. No livro Cíntia e Cassandra, a personagem principal do livro, ela desencarna e ela vai ser socorrida ali na grande esfinge do Egito, no plano etéreo é um grande templo, aonde ela vai ser socorrida em espírito. Ainda há essas construções que persistem, que continuam, né? Então, o Egito é rico nesses monumentos, porque estão incrementados de fluido, e a pirâmide, por exemplo, todas elas, ainda é um centro de captar energia do universo. Então, isso tudo é belíssimo. Foi construção do homem, ajudado pelos espíritos do crescimento em todas as técnicas. Como a gente vê aí, as colônias estão aí, né, Amália? Erigidas e trabalhando eternamente. Pode falar, Amália. Então, elas existiram porque foi a criação de alguém um dia. Tudo que é materializado na Terra foi a criação de alguém na Terra. E ela ainda permanece porque o próprio homem a mantém, a conserva, e ela existirá enquanto for necessário existir. Eu me lembrei aqui quando Jesus falou diante do belíssimo templo de Jerusalém, que levou não sei quantos anos para ser construído, depois levou não sei quantos anos para ser renovado, para ser restaurado, né? E o discípulo chega para ele e fala assim: olha, Senhor, que belíssima obra é esse templo. Mas Jesus disse: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Tudo aquilo que é construído pelo homem, né, no processo da evolução, do progresso, por isso vai se renovando. A própria renovação dos ambientes, que até me veio um pensamento ali, agora há pouco, na cabeça, e eu vou trazer agora, se não houvesse esse processo da evolução do pensamento, dos espíritos encarnando e desencarnando, nós não teríamos saído da caverna para os palacetes que existem hoje, para as construções monumentais. Isso é progresso, né? Então, vai renovando na Terra, vai modificando na Terra de acordo com o progresso da mentalidade do espírito. Mas nada se perde nesse universo. O dia que for preciso trazer à tona, ele vai ser trazido, porque está plasmado no plano espiritual. Aquilo que não tem utilidade não existe mais, mas o que tiver utilidade será sempre plasmado pelos espíritos.
Não é isso, Cleni? Exatamente. A gente... Bom, Cleni voltou. Ó, eu já caí 4 vezes e voltei, porque a luz está faltando luz direto. Então, coitado. O bom é que Cleni. você não está se machucando, não pode se sim. machucar. Então, É virtual, é só virtual. É isso aí. Então, vamos continuar. Você respondeu Completa aí, Cleni. Cleni, Completa aí. Você leu a resposta? Eu não vi a pergunta. eu vou repetir para então. você. Peraí, deixa Para eu você repetir. complementar. E tem uma outra pergunta ainda depois de Salvador, tá? Então, a pergunta que as meninas estão conversando, Cleni, é de Campos de Goytacazes, e a Lindalva pergunta o seguinte: na Maravilha das Artes, desse estudo, as 7 maravilhas do mundo existiram, exceto as pirâmides? Claro, nós já mostramos um aí hoje. Existiram, Aquele Zeus, o trabalho do Fídias, o Zeus lá de Olímpia, é uma das 7 maravilhas do mundo. Então, viu? Tá? Complementando. Já até mostramos, passamos rapidamente por ele. Exatamente. O Fídias foi o grande arquiteto, construtor, né, daquele monumento maravilhoso que está na cidade de Olímpia, na Grécia, o Zeus, tá? Existe, sim, as 7 maravilhas, sim. E claro. A outra pergunta, ela vem de Salvador. A Alba Anunciada, ela pergunta o seguinte: encontramos Ictínus, Caligrades, Fídias nessa obra de 14 metros de altura. Que materiais e técnicas foram usados? Porque estamos falando de 2.500 anos atrás. Não, mas ela perguntou sobre os Zeus, eu não entendi a pergunta. Não, ela pergunta assim, ó, no Parthenon, no Parthenon, tá. No Parthenon, encontramos indignos, Caligrades, Fídias, nessa obra de 14 metros de altura. Que materiais e técnicas foram usados? Olha, eu não posso responder agora, porque eu teria que ler de novo, porque eu já estudei sobre o Parthenon há muitos anos. Então, mas é um trabalho de arquitetura. A arquitetura, na época, eu não sei se eles tinham os mesmos materiais que nós temos hoje, né? Então, vale pesquisar na internet para olhar. Agora aqui eu não posso responder essa pergunta, né? Porque aí é uma coisa até voltado para a arquitetura que não é muito minha área. Então, mas aí, o que acontece? Eu, por exemplo, mesmo quando eu fui com o grupo em Portugal, depois a gente foi lá na Espanha, visitamos aquelas igrejas, né? Eu fiquei encantada com aqueles desenhos lá no teto, não sei de quantos metros de altura. Eu pensei, meu Deus, como é que eles chegaram lá? Como é que eles conseguiram fazer aquilo ali? Na época não existiam os aparatos que existem hoje para facilitar. Mas o que acontece? A inteligência deles, utilizando os recursos materiais da época, conseguiram fazer. É fruto da inteligência do espírito. Como é que construíram as pirâmides? O que eles construíram? Eu ia falar isso, as pirâmides. Como é que as pirâmides eu deixo por sua conta. Eu quero falar aqui dessa construção aí que ele está falando aí. Essas estátuas. A Lina contou para nós a história daquela estátua, daquela... Sim. A deusa, aquela deusa, de não sei quantos metros de altura, ainda revestida de ouro. Olha só, o ouro é uma matéria-prima da Terra. Então, em todos os tempos, será usado pela inteligência. Com certeza, né? Por aí afora. Agora, então, falando aqui Fala para a gente da pirâmide. Só um segundinho, falar aqui, ó, em relação a essas 7 maravilhas do mundo antigo, o próprio Colosso de Rhodes, que era imenso, né? Foram encontrados fragmentos dele numa pesquisa submarina. Então, realmente, eles existiram, né? Só complementando o assunto aí, né? E existem teorias de que vamos dizer assim, a arquitetura das pirâmides, né?
qual foi o conhecimento que eles usaram. Existem teorias de que foram transmitidos por alienígenas, né? E como fala mesmo o Livro dos Espíritos, né, nas revelações espirituais, de que, logicamente, é muita presunção nossa achar que só o nosso mundo é habitado, né? E que realmente sempre os alienígenas estiveram presentes aqui na Terra para alavancar também o progresso, né? E construíram com materiais da Terra, né? Ó, Sim, quando fala em Egito, a Alzenita não pode deixar de falar. Obrigada. Bom, Pensei na Alzenita mesmo. Complementa aí, Alzenita. O Egito, ele descende da antiga Atlântida, porque antes do grande cataclismo, há 13 mil anos, está no livro do Hermes e Radamés, psicografia do Roger Bottini Paranhos, um médium lá do Rio Grande do Sul. A abertura é trazida pelo presidente da Federação do Livro. Nossa casa já vendeu esse livro, muita gente leu. Então, trazendo os últimos séculos da Atlântida. Eles dominavam aquela sociedade evoluidíssima que nós, daqui para frente, para o terceiro milênio, que poderemos voltar a desenvolver, porque era uma sociedade que praticava o bem comum e, cientificamente, espiritualmente, sacerdotes dominavam a energia chamada Vril, que hoje sabemos ser o fluido cósmico. A energia Vril, que eles chamavam é o fluido cósmico universal. E que eles manipulavam, fazendo, levantando, criando o que eles queriam. A grande pirâmide de cristal está lá no fundo do oceano, do Triângulo das Bermudas, ainda em movimento, emitindo energia. E antes do cataclisma, grupos foram orientados a saírem para outras terras e se livraram do cataclisma naquela área, que veio a surgir o Egito. Então, eles também... Tem que estudar muito. Essas pirâmides, elas foram trabalhadas, porque não tem guindaste nesse planeta que eleve aquelas pedras. Então, foi pela força... É uma força mediúnica. Sim. Quer dizer, foi perdida por dificuldade das criaturas, mas agora, nessa virada de ciclo que estamos passando, a humanidade, através do bem, voltará a trabalhar isso. A gente já não vai no centro dar um passo, firmando o pensamento lá, dirigindo o fluido e curando as pessoas com a ajuda dos espíritos. Olha que trabalho que é integrado, né? É duplo, o médium encarnado com o espírito, papapá. Tem que estudar aí, gente, tem que estudar para entender. Tudo isso é possível, permitido por Deus, quando o homem tem boas intenções. Só o Espiritismo vem ajudar a gente a entender. Exatamente. Eles eram mais do que espiritualistas. O próprio Egito, dentro dos templos, havia operações espirituais. Os sacerdotes daquele período, desses períodos antes do Egito decair, eram fabulosos em suas curas, né, e conhecimentos, porque, inclusive, a ciência era ligada à religião sem problema. E depois é que a coisa se complicou. Mas isso tudo existiu e está plasmado lá, né? Tá até no plano espiritual. A ignorância das realidades espirituais, somado com os preconceitos e as discriminações, é que limitaram tudo, né? Na verdade, é essa. Vamos lá, Cleni? Vamos lá, que falta pouco tempo. Tá aí, o Criador Supremo, era esse mesmo. Bom, o Criador Supremo dá a cada um de seus filhos uma parcela animadora, olha bem, hein? O Criador Supremo dá a cada um de seus filhos, quer dizer, todos nós, uma parcela animadora que se exterioriza quando o culto do belo e do ideal desperta neles. Vossos monumentos religiosos são as imagens vivas desse fato. Esses telhados arrojados lançam-se em direção ao céu, não são uma imagem fiel do pensamento do ser humano, elevando-se a uma prece derradeira a Deus que nos criou?
quer seja uma catedral ou um templo da antiguidade, quer seja na Grécia, em Roma e em Florença, ou em vosso país, quer dizer, a França, né? Procurai sempre e encontrareis a confirmação de que o pensamento superior preside a eclosão das obras arquitetônicas. Quer dizer, tudo antes passa pelo pensamento. E é trazido, né? Não é? E é trazido. De encarnação a encarnação, esses espíritos vão trazendo aquilo que eles aprenderam e vão aprimorando E na aquilo que eles cabeça, aprenderam. Amália, e também na cabeça do artista, no caso aí ele está falando da arquitetura, na cabeça do arquiteto, antes que ele coloque no papel, primeiro passou pelo pensamento. Isso, mas Ele está no imaginou. pensamento, está. E aí ele coloca aquilo que está no pensamento, ele coloca no papel, que vai Isso. passar para o engenheiro, que vai passar para o mestre de obra e que vai Isso. construir essas maravilhas, né? Está lá na mais cabeça dúvida. dele. E lembrar do Miguel Ângelo, que há muita explicação sobre esse aí que a Cleni está falando, o livro Miguel Ângelo. Antes dele começar a trabalhar na Capela Sistina, ele foi levado ao plano espiritual pelo espírito da mãe e de Macácio, que era um amigo que também, Alcamenes, aliás, o nome dele, né? Para ele ver aqueles desenhos que já estavam lá. E ele traz, fixa a ideia, e aqui ele desenvolve aquele trabalho grandioso do teto da Capela Sistina. E aí, falar em catedral, olha aí, Amália, mata a saudade. Então, você falou das catedrais, então ele diz aqui, né? Esses telhados arrojados, lançando-se em direção ao céu, não são mais do que a imagem fiel do pensamento do ser humano, elevando-se a uma prece derradeira a Deus, né? E quando você entra numa catedral, você mesmo acabou de falar, né, Amália? Você entrou e você se sente pequeno diante daquela monstruosidade, porque é enorme. E essa catedral, nessa época aqui desse movimento chamado gótico, que tem essas torres, né, pontiagudas que vão em direção ao céu, é realmente para elevar o pensamento a Deus. E quando o homem entra dentro de uma igreja dessa, ele se sente pequeno. E a intenção era essa mesmo, é mostrar como a gente é pequeno em relação a Deus. E só Leon Denis para falar disso, porque ele era celta, né? Então, os celtas, né, traziam. Então, a igreja copiou, né, essa imagem das torres na busca do céu, né? Sim. Como eles tinham as grandes árvores. Né? São maravilhosas, né? Essa catedral é linda, de Milão, muito bonita. Linda, lindíssima, né? Então, vamos passar mais uma aí, que estamos quase chegando ao nosso final, né? Então, essa aí eu posso ler. Então, ele deu o primeiro exemplo lá da catedral e agora ele fala da pintura. Pode ler, Sidélia. Em pintura, estudai a escola florentina, na época da Renascença. Verifiqueis que quando as obras têm um... Ih, gente, agora está falando aqui. Um cunho místico. Agora sim. Então, verificai que quando as obras têm um cunho místico, os traços se divinizam e as cenas tomam características de real beleza e de verdadeira grandeza. Muito bom, né? E a gente dá um exemplo aí, né? Então, cunho místico. Quando fala em cunho místico, é aquela mentalidade que vai além da matéria, além daquilo que é só matéria. Né? Que era chamado de sobrenatural. Isso, então já busca a transcendência. Porque somente assim que você vai perceber as realidades que estão a nível espiritual e não a nível material. Agora, eu repito sempre, não é com qualquer um. São os grandes gênios, espíritos que alcançaram esta condição.
Bom, não é com qualquer um que a gente vai afirmar essas coisas. Nós temos que aprender a conhecer um espírito na sua real elevação. Isso aí. bom, Vamos lá. então é importante lembrar, até a Andréa traz na sua obra, até acho que é o Obreiro da Vida Eterna, o nosso respeito para com esses monumentos. A gente chega ali vendo a questão A, mas é uma catedral, é um templo. Como a nossa casa também é um templo. Que o pensamento do assistente, daquele que frequenta, imprime também esse magnetismo, o seu magnetismo pessoal, nessas paredes, nessas imagens. Então, a gente deve ter muito respeito e cuidado com a crença do outro, mas e no caso dos artistas grandiosos. Lembrar novamente a mensagem de William Crookes, quando diz que a gente sai emerge do coração do Pai como centelhas. Temos em germes todas as potencialidades, mas não está germinada, não está desenvolvida. Depende do ser, ao longo dos milênios, desenvolver esses talentos. Vamos lá. Isso é muito importante. Pode passar mais um? Pode? Não pode. Então, aí beleza. A gente mostrou aí, quando ele falou aí, né, na pintura florentina, né? E a gente colocou esse exemplo que a Alina vai falar um pouquinho para a gente desse artista, né? O Filippo Lippi. Né? Mas ele é chamado de Filippo, filipino, né? Lippi, né? Nina, quer falar um pouquinho dele? Está sem som. Um prazer, com o microfone. Vamos lá. Exatamente, é Filippo Lippi. O filipino foi o filho dele, mas vamos lá, ele foi um dos grandes expoentes da era renascentista e não há uma exatidão sobre a data do nascimento dele, o dia. De certo, ele nasceu em 1406 e desencarnou entre 8 e 10 de outubro de 1469. Ele foi um dos artistas patrocinados pela família Médici. E as suas obras mais famosas são afrescos da Capela dos Médici, a Virgem do Menino dos Anjos e a Virgem e Menino com a história da vida de Santana. Agora tem um fato aqui muito rapidamente que eu vou contar interessante da vida dele, né? Talvez trazendo aí a bagagem. Ele ficou órfão muito cedo, foi morar com a tia, que o colocou para morar num monastério carmelita. Ele não gostou da vida religiosa, tá? E vivia rabiscando, desenhando lá. E aí tem um grande autor, muita gente conhece, o Georges Vasari, que é o primeiro historiador da arte em Renascimento. No livro Vidas dos Artistas, ele descreve assim sobre o Lippi. Ao invés de estudar, ele passava o tempo rabiscando desenhos em seus livros. E nos outros, o que naturalmente levou o Monsenhor, lá de onde ele estava, lhe desse todas as oportunidades possíveis para que ele aprendesse a pintar. Então, é uma curiosidade, né, sobre ele. E também, né, quando ele cita aqui no livro, né, que ele vai falar dessa arte florentina, é porque era um grupo de artistas de Florença, da cidade de Florença. Por isso tem esse nome, né? Porque vários artistas se uniram a esse grupo, né? E por quê, né? Não, o acaso não existe. Pois é. Porque todos em Florença, né? Porque você imagina, né? Esse artista aí, ele quase não é falado, a gente quase não fala do Lippi. A gente colocou essa obra porque ele cita no livro essa arte florentina, né? Eu falei, vamos colocar um exemplo do Lippi, que a gente quase não fala. Mas ontem a Lina, conversando comigo pelo Zap, a Lina falou, estou apaixonada pela obra dele, porque a obra dele é maravilhosa, as Madonas que ele criou, que ele pintou, é uma obra maravilhosa, mas ele não é popular. Inclusive, entre nós, do grupo, a gente quase não mostra, né, esse trabalho dele, né? Então, fica aqui uma homenagem também ao Lippi, que a gente quase não fala dele, né? E aí, mais um que eu acho que nós estamos acabando, né? Sim, é o último. Então ocorre o mesmo em todas as artes. Aí ele falou da arquitetura, da pintura, e ele vai dizer aqui, né,
da música. Da música. A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino. Divino. Enquanto a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo baixo. Baixo e grosseiro. Brucutu. Barulhento. Cheio de ruído. Amália, sobre isso aí é preferível a gente se calar e nem falar, né? É verdade. Porque no momento é só o que temos. Só a última parte, né? Inclusive, essas opções de música, né, mostra o nível da mentalidade do espírito encarnado. Sim. Ainda tão grosseiro, tão limitado. Muito. Né? Não consegue pensar acima, né? Perceber a suavidade, né? da mente elevada. Mas a nossa esperança, né, Amália, como você falou aí do terceiro milênio, com certeza. E muitos deles já estão reencarnados através de várias literaturas. A Alzenita citou aí a transição planetária, né? Quando eles dizem, né, que artistas de todos os gêneros, né, da música, de tudo. De todos os gêneros. Trabalhador de Jesus não é só religioso. Pelo contrário, o religioso é que está atrasado. O religioso é chamado religioso, né? Que está atrasado. Porque os trabalhadores de Jesus, em todas as áreas que há o desenvolvimento e a elevação e a valorização do ser humano. E como a gente falou ali atrás um pouco, né? Esses gênios estão voltando e a gente tem visto, assim, através da televisão, muitas famílias falando das crianças que já têm essa característica e eles não sabem o que fazer com as crianças. Porque nem escola tem para as crianças. Porque bota numa escola comum, a criança não se adapta. Porque vai estudar aquilo que os outros estão estudando e eles estão muito à frente. Estão muito além. Muito além. Então, imagina Leonardo da Vinci, lá na Renascença, ele frequentando um banco de escola. O que ele ia aprender, gente? Ele só tinha a ensinar, quer dizer, essas crianças, a gente tem visto aí a televisão mostrando, desenvolvendo matemática, contas de cabeça, números fantásticos, né? Criança de 4 anos sentando no piano e tocando Beethoven, Mozart, e a mãe ali, os pais ficam deslumbrados e não sabem nem o que fazer, porque se não tiver esse conhecimento da doutrina espírita, eles ficam perdidos, né? Quer falar alguma coisa? E acaba atrapalhando o crescimento do próprio filho, né? É isso aí. O Tavares queria um tempo para ele fazer a divulgação. Rita, tem alguma coisa? O Tavares queria. Ele vai entrar. Espera aí que ele não está aqui embaixo agora. Ele vai entrar. Tá, tem mais alguma pergunta? Não, né? Não tem. A gente está com... Então, com esse último slide, a gente encerrou esse estudo da composição virtual de obras artísticas. Depois de um mês, né? Levamos um mês para fazer essa lição do Stephan. Você vê que Leon Denis abrange todos os campos, né? Arquitetura, música, a pintura. Essa lição, Amália, essa lição foi ditada pelo espírito Stephan. Essa não é do Leon Denis, essa é do Stephan. Do Stephan. É a colaboração que ele está nos trazendo, né? E quanta colaboração, né? Como esse estudo... Então, Cleni... Oi, fala. Só terminando aí, o último slide que a Rita passou foi um quadro de Masaccio, né? Só lembrando, né, que todos eles, aqueles gregos antigos, reencarnaram lá no Renascimento, e quando, como a Alzenita falou, quando o Michelangelo é levado ao plano espiritual, ele vai junto com o Masaccio, que também foi seu companheiro lá na Grécia Antiga, como Alcamenes, né? Exatamente. Alcamenes era companheiro de Agorácrito. Eles juntos é que combinaram de roubar o ouro lá da deusa, né? E depois incriminaram Leonardo da Vinci, que na ocasião era Fídias. Não, e aí será por que estão todos reencarnados juntos no Renascimento?
Para se reharmonizarem, para se reharmonizarem. Pois é. Na arte e nos sentimentos. E, ao mesmo tempo, alavancar o progresso da humanidade. Exatamente. Você vê. Nada se perde, né? Tanto para o próprio espírito quanto para a humanidade. Agora, né? Agora, no terceiro milênio, esses gênios viram muito no campo da moral. Não mais de materializações de artes, mas da moral. Não, né? Então, até as próprias artes têm que trazer, né, a ideia da moralidade, que é o que está precisando da humanidade. Aliás, Rossini fala lá em Obras Póstumas, né? É interessante, para moralizar. Eles virão com uma proposta de novas técnicas, que isso aí também precisa, mas trabalhando-se moralmente. Isso. Porque a arte, né, nós precisamos que eles voltem trazendo uma arte com esse cunho, né? Não só de elevação da técnica, né? Mas também desse cunho moral. E, com certeza, isso acontecerá, né? Porque se faz necessário. Assim como eles estavam presentes lá na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, para ele alavancarem aquele momento, né, que foi considerado lá o século de ouro lá na Grécia. Depois, quando eles reencarnam em Florença, na Itália, de novo aquele grupo trazendo aquela mensagem, né, de uma nova arte, né? O renascimento, o nome já diz, né? O renascer de alguma coisa. O que era? O renascer daquela arte lá da Grécia Antiga, que eram todos eles voltando e trazendo, tanto é que você vê toda a obra do século XV e XVI, na Itália, o Renascimento, a inspiração é da Grécia Antiga, porque eles estavam lá. Então, o Renascimento, esse nome Renascimento tem tudo a ver, né? Tavares, rapidinho, antes do Tavares, tem um comentário aqui da Tereza Cristina que eu queria trazer. Ela colocou o seguinte: bom dia, precisamos lembrar que esses espíritos que reencarnam agora, com grandes habilidades, nasceram no local e com o país com os pais corretos. Com os pais corretos. Afinal, toda reencarnação é autorizada e orquestrada pelo pai. Com certeza, é isso aí, Tereza, isso mesmo. Vamos lá, seu Tavares. Vamos, meninas. Muito bom dia, muito obrigado aí. Nós estamos em outra atividade aqui, tentando abrir outra sala, mas é isso mesmo. Não cai, né, dona Maria? Não cai um fio da cabeça da gente sem que o papai autorize, né? Imagina mesmo. Uma reencarnação, né? Como é que não vai ser? Ô, Tavares, oi. Ô, Tavares, eu já vou fechar com você no dia 20, eu tenho um compromisso familiar. Não vou poder. Tá, querido? Desculpa. Tá não, teria um prazer, mas eu tenho realmente um compromisso. Perfeito. A Amália está falando justamente no dia 17 de abril, que é agora, domingo próximo, a partir das 10 horas, o Geraldo Campete, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, vai estar fazendo uma singela homenagem ao Livro dos Espíritos. E, dona Amália, esse manual de sobrevivência que é seu, eu curtei amigavelmente, estou espalhando pelo mundo, viu? Mas pode espalhar. É o manual de sobrevivência do homem na Terra, não tem outro. Mas estou dando autoria sua, né? O Geraldo... quem ensinou isso para a gente foi a Elizabeth Opert. Então pronto. Então vou agora adicionar a dona Elizabeth. E vai estar aí com a gente. E aí muitas pessoas vão participar. Quem quiser participar, amigos nossos, a gente vai fazer 2 perguntas, a pessoa entra, responde as 2 perguntas, que é mais ou menos o seguinte: como foi que você encontrou o Livro dos Espíritos? Como foi que ele chegou às suas mãos? E qual a impressão que marcou, que marca, que marcará o Livro dos Espíritos, nosso querido manual de sobrevivência do homem na Terra. No planeta Terra. Então, é isso que eu queria convidar a todos que estão aí na audiência desse maravilhoso programa, tá entendendo? Eu só sinto uma coisa:
é 1h30, porque por mim a gente ficava amanhã todo dia aqui com você. Ó, o Felipe do colão na testa. Um beijo no coração de vocês, menina. Valeu, obrigado. Beijos. Obrigado, Savassi. Vamos à prece, Cleni? Vamos. Zidélia vai fazer a prece? Abre teu microfone, Zidélia. Posso fazer? Acho que ela não está Pode, conseguindo. pode. Eu não estou conseguindo ativar. Ah, falou, abriu. Ela abriu. Fala, agora. Cidélia. Pai de amor infinito e misericordioso, amado Mestre Jesus, mentores espirituais da casa de Leon Denis, a todos vós nos dirigimos, sobretudo a Deus nosso Pai, para agradecer a graça infinita de fazer esse trabalho de divulgação da arte na visão da doutrina espírita. Somos muito agradecidos a todos vós, sobretudo a Deus, nosso Pai, por esse trabalho que tanto nos encanta, nos sensibiliza, nos esclarece a respeito da criação artística no plano espiritual, principalmente. Então, agradecidos, de coração elevado, é que nesse momento pedimos licença para dar por finalizado o programa da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.